sou a Rô. E eu sou a Sassá. E esse é o canal Dedilhadas. E hoje a gente vai falar de histórias batutas da nossa infância. Sim! Mas eu acho que você que tem que começar. Eu que tenho que começar? Porque as suas histórias são bonitinhas. Ah, e as suas não? Não são bonitinhas, são histórias de criança que já fica irritada desde pequena. Criança que fica desde pequena. Que? Ficou estranha essa frase. Eu devia ter uns 3, 4 anos e eu já não parava de falar. Inclusive, segundo a minha mãe, eu comecei a falar com 1 ano e nunca mais parei, né? E aí, eu ficava muito com a minha tia, né, que é a irmã da minha mãe, que a gente morava pertinho, então a convivência era bem próxima. E aí, um dia, eu tava lá, tia, não sei o que, blá, 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 na orelha dela. Falando. Daí ela falou assim, Bebeta, que é meu apelido de infância, vem aqui que eu preciso te contar uma coisa. Aí eu, super curiosa, fui lá, ela falou assim, ó, faz assim, ó, que você vai sentir a sua língua desse tamanho. Aí eu, é mesmo? Ela falou, faz. Aí eu fiz assim, não tô sentindo. Ela falou, não, tem que ficar um tempo. Aí eu fiquei lá. Aí, tudo bem, né? Eu não lembro qual foi o desfecho dessa história, porém, anos depois, né, eu já era, tipo, adolescente, e ela veio me contar, nossa, a Bebeta falava tanto quando era criança que uma vez eu fiz ela ficar com a língua pra fora pra ver se ficava quieta. Trollada pela minha tia. As pessoas que falam demais não são compreendidas o tanto quanto necessário. Assim, né? Defendendo o meu peixe, claro. Isso porque hoje em dia eu tenho uma criança que fala tanto quanto eu em casa, né? Eu sei bem o que minha tia passava. É karma que chama. Sim. Já tentei fazer isso da língua com ele, mas não resolveu, enfim. Não? Não. Será que você era menorzinha? Eu acho que eu era, então. Acho que eu era bem menorzinha. E aí... E, aliás, quando eu era menor ainda, né? Assim, que eu devia ter 1 ano e pouco, eu tinha uma madrinha que era praticamente a filha perdida da Dercy Gonçalves. De tanto palavrão que ela falava. E às vezes ela perdia a paciência com os 4 diabos que eram filho dela. E ela comigo no colo, ela xingava, seus filhos da porra, não sei o que e tal. Nanana. E aí eu, com menos de 1 ano, segundo a minha madrinha, eu fazia uma cara assim, de brava, levantava a mãozinha e falava, papupa! Ah, que linda! Eu amo essa história tanto. Ai, eu amo muito, eu acho muito bonitinha. É muito sua cara falar papupa. Papupa! Como eu já falei, eu morava bem perto da casa da minha tia. E a gente, né, caminhava ali rapidinho, chegava na casa uma da outra e tal. E teve um dia que eu sumi. E minha mãe, meus irmãos, todo mundo ficou muito desesperado e falou, meu, será que a Roberta foi pra casa da tia Lúcia? Será que ela foi pra casa da Helena, que era minha madrinha, que também morava do lado? Pra onde será que ela tá? E todo mundo começou a me procurar desesperadamente. Minha mãe chorou, tal, ficou naquele desespero e tal. De repente, o meu primo viu uns pezinhos assim embaixo da cortina. Isso porque eles deviam estar me chamando, né? Assim, eu lá, né? Lixando a unha. Não tava. Eu sei que ele falou assim, Roberta, tá todo mundo te procurando? O que você tá fazendo aí? Aí eu olhei pra cima assim e falei, tô trabalhando. Porque eu tava com um monte de papel e lápis, um monte de coisa desenhando atrás da cortina, assim, que era meio escondido perto do sofá, assim. Aí pronto, né? Obviamente não tomei bronca nenhuma, né? Virei uma criança fofa. Toda responsável. Sim, já. Toda responsável. Eu já tinha mais idade, eu acho que uns 12 anos, talvez. E aí eu tinha uma coisa que a Sassá tem pavor, que é sonambulismo. Pavor, eu falava assim, desculpa pra quem tem, mas manja, quem tem medo de barata, quem tem medo de palhaço, eu tenho medo de sonâmbulo, pavor eterno, não sei lidar, não sei. Não, mas eu não tenho história macabra de sonambulismo comigo, pelo menos, Você tem, é que você quase pulou da janela, sua maluca. Verdade. Lógico que você tem história macabra de sonambulismo. Esqueci sai fora. dessa. Aí eu tava em casa, eu morava com a minha mãe, obviamente, né? Eu era uma criança. E aí eu morava no sobrado. E aí eu não sei porque eu fui dormir cedo, num dia bem cedo, assim.
E de repente, eu comecei, pro desespero da minha mãe, eu comecei a gritar: mãe, 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 socorro, vem aqui, não sei o que e tal. Minha mãe subiu a escada voando, né? Chegou no quarto, eu tava deitada na cama assim, tipo, com o olho aberto, olhando pro chão e apontando assim, e falou: mãe, me salva, elas vão me pegar. E aí ela falava: elas quem, Roberto? O que tá acontecendo? Porque ela olhando não via nada, né? Aí eu: elas, mãe, me salva, me tira daqui, por favor, não sei o que. Elas quem, Roberto? O que tá... Calma, filha, o que foi? Aí eu: elas, as bisnaguinhas Seven Boys. E aí a minha mãe falou, passou a mão assim na minha cabeça, me fez deitar de novo e falou assim: calma, Roberta, calma. Guarda pra você comer amanhã cedo no café da manhã. Aí eu falei: tá bom. E dormi. Entende? Aí, não dá. A pessoa tá enxergando um monte de bisnaguinha Seven Boys, indo pegar ela, e ela, com o olho aberto, meu Deus, nossa, olha, não, ó. Teve um dia que eu tava com a minha mãe e com a minha avó, e aí a gente tava passeando por uma rua em São Paulo que chama Teodoro Sampaio, que tinha um monte de loja, tal, um negócio de roupa, sei lá o que ela tava comprando, eu era muito criancinha. Diz a minha mãe que ela, era a época que fazia cheque, tá, pessoal? Pra quem não sabe o que é cheque, é um negócio que você escreve e serve como dinheiro. E aí ela tava lá, ela escrevia um pedacinho do cheque e olhava pra baixo, pra me ver, né? Escrevia outro pedacinho e olhava pra baixo. De repente ela olhou pra baixo e não tava mais. E aí ela ficou desesperada, porque era no meio de uma rua, assim, sabe? Uma rua que tem bastante movimento de carro, já tinha naquela época. A velha, né, falando. Na minha época, menina, Teodoro Sampaio já era toda movimentada. Tava lá, perdeu a Samanta. E minha avó tinha saído, falou assim: ah, tô indo fazer sei lá o quê. Eu morava perto da onde a gente tava, dessa loja e tal. E aí, minha mãe, quando viu que eu não tava mais, ela falou assim: ah, Samanta foi atrás da avó, porque minha avó tava indo fazer do almoço, não sei o que ela tava, não sei porque elas não ficaram juntas, eu não sei nada dessa história. Mas aí, minha mãe falou assim: ah, saiu correndo atrás da avó, saiu correndo atrás da minha avó. Minha avó já tinha entrado no lugar onde era pra entrar. E aí minha mãe não me encontrou, não encontrou a mãe, voltou correndo pra loja desesperada, e ela abria, ficava assim: Samanta, cadê você? Minha filha, isso aqui. E aí, segundo ela abria os provadores, assim, as mulheres tudo peladas trocando, provando roupa, e minha mãe... E as mulheres, meu Deus! Imagina a gritaria, que não deve ter sido isso. É, mas você imagina o desespero que deve ser perder uma criança. Meu Deus. Eu imagino, pelo amor de Deus. Nossa, faz todo sentido, mas é que as minas que estavam se trocando nos provadores não tinham perdido criança nenhuma. Exato. Talvez elas nem estivessem ouvindo, sabe? Tipo, tá em outro mundo, enfim. E aí abre e tal: cadê minha filha? Cadê minha filha? E as mulheres tudo peladas e tal. E aí minha mãe, no meio desse coisa todo, diz minha mãe que ela olhou e tinha a vendedora que tinha conversado com ela já tava na porta assim, sabe? Tipo, na porta da loja. E aí minha mãe falou: que filha da puta, eu tô aqui desesperada procurando minha filha, e essa mulher tá com essa cara de deboche pra cima de mim, e que absurdo. E, meu, passando mal de nervoso e tal. Aí a mulher chegou, minha mãe chegou perto da mulher assim, aí a mulher falou assim: você tá procurando a sua filha? Uma menininha assim, assim, assado. Minha mãe falou: é. Ela falou: vem aqui comigo um pouquinho. Aí desceram umas 3 lojas na Teodoro Sampaio. Eu tava numa loja de música, na frente de um pôster dos Menudos. E aí agora eu tô denunciando bem a idade mesmo. Na frente do pôster dos Menudos, tipo, apaixonada, porque eu era doida com Menudos, que, sei lá, acho que minha mãe nem tinha se ligado disso ainda. Eu saí da loja, fui ver música, fui ver coisa de música que eu achava massa já. Sim. Fugi da minha mãe pra ir atrás dos Menudos. Olha só, que coisa. Teve uma vez, meu pai assobia muito bem, assim, ele toca musiquinha enquanto ele tá assobiando tranquilo. Que é uma coisa que eu não sei fazer até hoje. Esse DNA eu não peguei, né? Então eu não sei assobiar. Mas meu pai sabe, sempre soube. E aí, eles sempre foram muito de instigar a gente com as coisas e tal. E aí teve um dia que meu pai resolveu fazer, não sei se todo mundo já ouviu Pedro e o Lobo, não só leu, mas ouviu mesmo. É uma historinha que cada personagem quando você escuta isso numa orquestra, fina, já ia pra orquestra quando criança. Mas que meu pai gosta muito dessas coisas, enfim. E cada personagem tem um instrumento específico
que representa esse personagem e uma musiquinha que caracteriza esse personagem, enfim. E aí, meu pai fazia a musiquinha assobiando e a gente tinha que adivinhar ou lembrar qual personagem que era correspondente àquele som. Meu pai tava lá, tava eu e meu irmão, assim. Meu irmão é um pouquinho mais novo que eu, tem 1 ano e 5 meses de diferença. E aí meu pai tava lá, porque qual que é esse? E fazia o barulhinho lá, que eu não vou conseguir imitar porque eu não sei assobiar. Qual que é esse? E aí o meu irmão falava, é o lobo! E aí eu falava, é o Pedro. Aí fazia outro, meu irmão, é o lobo. E eu falava, é a Sasha e tal. E eu acertando e meu irmão, é o lobo, alucinado, assim. Aí meu pai chega a comentar com ele, assim. Fala assim, escuta, eu não sei como é que faz o lobo. Isso tá gravado num videozinho, tá, caseiro? Eu tenho provas. E aí meu pai, qual que é esse, qual que é esse? E eu acertando e meu irmão, é o lobo. Mesmo meu pai avisando que ele não sabia fazer o lobo, meu irmão, é o lobo, é o lobo. Até que chegou uma hora o meu pai agrada o meu irmão, que tava aqui pertinho de mim, ele agrada o meu irmão, faz um carinho e fala assim... Eles não erram uma. E aí eu vejo esse negócio hoje em dia, eu falo assim, olha aí, ó. Olha o que vocês fizeram. Mentira, meus pais sempre trataram a gente muito bem, quero fazer esse disclaimer aqui. Nunca teve distinção de filho e filha. Mas nesse dia, meu pai por alguma casa agradou meu irmão e falou no plural mesmo, como se o meu irmão também estivesse acertando. Acho sacanagem. Sim. Sim. Errou feio, errou rude. É. Mas tudo bem, todo mundo erra. Minha família tinha lá pra trás, assim, tinha uma casa em Ubatuba e tal. A gente tava lá uma vez e meu tio, juntamente com o meu pai, resolveram montar um quebra-cabeças. Um caça ao tesouro pra gente. Super produção mesmo, ainda mais pra época. Era anos 80, meio dos anos 80, assim, sabe? Fizeram o mapa do tesouro e desenharam a caveira e fizeram não sei o que, e enterraram coisa na areia e tal, esconderam um monte de coisa. Bom, acontece que, apesar do meu irmão ser mais novo do que eu, ele começou a ler antes de mim, porque sim, assim, porque ele quis. Eu, na verdade, fui começar a ler porque eu fiquei com inveja dele. Pedi pra aprender por causa disso, porque senão acho que eu tava de boas. Meu irmão era mais culto, mas eu era mais esperto. E aí ele lia. Só que enquanto você tá aprendendo a ler, você não consegue fazer a ligação direta do que você tá falando. Exato. Pro que você tá entendendo, né? Uhum. A não ser que você esteja só escutando, que era o meu caso. Então meu irmão tava lendo, eu ia escutando, ia juntando as peças na cabeça, saía correndo e achava a próxima pista. Que é a parte mais legal do caça ao tesouro, né? Não é nem encontrar o tesouro, ficar encontrando as pistas. Até que chegou uma hora que os adultos começaram a segurar minha mão, assim, falando assim, não deixa o seu irmão encontrar também. Eu, me solta! Desesperada. Eu era bem pequenininha, esse daí eu devia ter uns 2 anos, na verdade. Não devia ser muito mais do que isso, porque meu irmão ainda era bebezinho. Era o bebê lindo, aí, eu sozinha. Não, você... não, ele também. Eu também era, mas... Sim. Ixi, nossa, que confusão que ficou agora. Meus pais também sempre tentaram desenvolver algum tipo de independência desde muito cedo, assim. Então, com 2 anos e pouquinho, minha mãe tinha... Acho que foi minha mãe. Ela tinha me dado morango pra comer e eu ia poder eu mesma cortar o morango com garfo e faca. Obviamente com supervisão de adultos e não sei o que, blá blá. Só que aí eu tava tentando furar o morango com a faca e cortar com o garfo, entendeu? Tava um pouco complicado pra mim, eu não tava entendendo muito como é que funcionava essa logística. Porque não é tão simples assim, né? Não, parece fácil porque a gente já sabe fazer, exato. Mas eu não sabia mesmo. Obviamente eu não tava conseguindo, porque o morango, como é que você vai espetar o morango com a faca? Você tem que fazer assim e acertar direito, porque senão voa. Enfim... E aí chegou a minha tia-avó, que eu acho que eu não gostava muito dela, talvez, não sei, coisa de criança. Criança que às vezes não gosta de algum adulto, por sei lá que motivo, enfim. E aí, tava lá tentando cortar, aí chega minha tia-avó e fala assim, Samantha, tá complicado aí, né, meu? Pô, aí ela falou assim, daqui que a titia corta. Aí eu olhei pra cara dela assim, com o garfo e a faca na mão, e falei assim... A Samantha corta. Sai fora. Sim. E aí minha tia ficou puta, né? Minha tia-avó ficou chateada, magoada, óbvio. Ela falou de novo, não, a titia corta pra você. Você falou, não, Samantha corta. Samantha corta e comecei a cortar, já toda envolvida aqui nos meus planos de acabar com aqueles morangos. E aí chega minha mãe e fala assim, daqui a mamãe corta. Aí pra minha mãe eu entrego. Aí
O mundo veio abaixo com a minha tia-avó, viu? Que aí ela ficou bem brava mesmo comigo. Ela falou, tá vendo essa menina? Que saco! Mimimi! A mãe pode! E eu penso hoje em dia assim, meio óbvio, né, gente? Porque, claro, né? Mãe e pais presentes, você fica felizinho, né? Você entrega as coisas pra eles. Mas a tia-avó, quando é que você encontra sua tia-avó de verdade, gente? Não é sim, normal. a não ser que você viva na mesma casa que ela, ou do lado, ou alguma coisa assim. É então, mais raro, né? Mas assim, não é uma pessoa que você conviva não... e confie o tempo todo. Então, mas ela ficou bem brava comigo mesmo, que eu não deixei ela cortar. Tava eu lá tentando cortar o morango ainda, até o momento que Dona Márcia, vulgo, minha mãe, falou, deixa que eu corto. Aí eu deixei, porque tava difícil mesmo. A gente quis fazer esse vídeo, mas é porque a gente tava lembrando mesmo dessas histórias um dia aí. Eu nem lembro quando que foi, já faz um tempinho até. E aí a gente falou, meu Deus, a gente podia contar essas coisas também. Sim. Porque... sei lá, porque é gostoso falar da vida, é uma delícia. E a gente tá no momento que a gente precisa de coisa leve também pra digerir, sabe? Pra deixar passar o tempo, pra não pensar em nada. E se você tem histórias de crianças, comente aqui embaixo com a gente as histórias mais legais ou as menos legais. Esse daqui é só pra dar uma desanuviada mesmo. Boa, esse vídeo. sim. Só pra ser gostosinho. E se você chegou até aqui, não se esqueça de, se não for inscrito no canal, inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, espalhe a palavra do Dedilhadas, faça o Saco-Íris girar e fique com a gente sempre. Obrigada, um beijo! Beijo, pessoal! Qual que era a outra que eu ia contar que eu já esqueci? E ele também é sonâmbulo. E aí a Roberta obviamente não me avisou, porque senão acho que eu tinha falado, não vai dormir nada. Pois a pessoa não tem noção do que ela tá fazendo. Eu tenho muito medo, muito medo. Eu lembro que à noite eu escutava uns barulhos, mas eu falava, sei lá. Beleza, no dia seguinte eu acordei e não tinha um móvel no mesmo lugar. E eu não sabia que ele era sonâmbulo. Eu tenho muito medo de sonâmbulo. Eu não tinha porta. Não tinha. Era toalha, lençol, cacete. Não consigo falar a palavra certa. Pra me trancar e ficar longe daquele ser que tava fazendo coisa sem saber que tava fazendo. Nossa, meu cabelo ficou ruim de repente. Que triste.